Senhor seja mesmo o professor desse dia, que o Espírito Santo fale conosco, nos ensine. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para, deixa eu ver, o professor gosta, né, de escolher o aluno que... Vou pedir para o Binho fazer essa oração, por favor, Binho. Amém. Jesus. Amém, amém. Bom, hoje estamos dando início a mais uma série aí da Escola Dominical e eu queria apresentar para vocês o material que nós vamos usar agora até o final do ano, tá? O livro é esse aqui, ele chama Pela Fé, ele foi escrito pelo pastor Wilson Maia, é o pastor aqui da igreja de Ribeirão Preto, né, da igreja Voz, né? A gente conhece bem o filho dele, que é o Dani, que às vezes vem ministrar aqui com a gente, mas é um livro muito, muito legal, né? Ele foi um livro escrito para a igreja deles lá, para trabalharem nas casas, para fazer o grupo caseiro, né? Mas aqui, o pastor Samuel teve essa ideia de trabalharmos na escola bíblica dominical. E o livro é muito bom mesmo, sabe? Ele tem um tema atual, né? Só que ele usa a galeria da fé, sabe? Os irmãos lá de Hebreus 11, o que essas pessoas, o que esses homens e mulheres de Deus têm para nos ensinar com a vida deles. Então, cada capítulo fala pela fé e usa o livro de um desses irmãos aí. E hoje nós vamos estudar capítulo 1 e 2, e eu espero aí que seja bastante agradável para os irmãos, tá? Para começar, eu queria fazer aí uma dinâmica, e a gente sempre fala que não é para usar o celular em sala de aula, mas vamos usar o celular? Aponta aí, gente, quem tiver, tá? Quem não tiver vai usar, vai também participar comigo de outro jeito, tá? Quem tiver com o seu celular aí, vai apontar para esse QR Code, usando aí a câmera. Uau! Como se fosse tirar uma foto. Como se fosse tirar uma foto, vai olhar aí esse QR Code e pode clicar no link que vai aparecer. E aí o meu convite é para que você responda o que é fé para você. Vai aparecer aí 3 quadradinhos que você vai poder responder. O que é fé, tá? Vamos ver o que vai aparecer aí. Porque se a gente pensar, né? Cada um tem uma opinião sobre isso. Não é um assunto novo, né? Ao contrário, é um assunto que, com certeza, todo mundo aqui tem a acrescentar. Então, vamos ver o que vai sair aí. O que é fé? Em 3 palavras. Pode ir respondendo aí, tá? Vai dar certo, né, marido? Tá bom. Vamos. Já fez? Ótimo. Estrelinha para o pastor Samuel. Quem não está com o celular, não tem problema, já vai pensando aí que depois eu vou perguntar, tá bom? E hoje é dia do professor, vocês sabem, né? Dia 15 de outubro, dia do professor, né? Olha só que privilégio, no dia do professor estar dando aula, né? Incentive aí os seus filhos, seus netos, amanhã levarem uma cartinha para a professora, né? Um bombom. Porque vale a pena, né? Agradar esse profissional aí, não é não, Elza? Falar um muito obrigada, não custa, né? Pronto, irmãos, deu certo aí? Vamos ver o que foi aparecendo? Olha lá que legal, vamos juntos aqui. Crer apesar de não ver, acreditar sem ver, acreditar no que não vejo, amor, acreditar, esperança,
certeza, crer no impossível, convicção, caminhar, combustível, confiar, se jogar, gostei, ó, esperar, firme fundamento, boa. Quem não participou aí e gostaria de contribuir? Algo mais para a gente acrescentar nessa nossa chuva de palavras aí? O legal dessa chuva de palavras é que por exemplo, se mais pessoas escrevessem a mesma palavra, essa palavra ia ficando maior. E olha que interessante, a gente tem a maior aí como acreditar, né? Mas como cada um trouxe uma contribuição diferente, né? A partir do fundamento fé. Lu, você quer acrescentar? A certeza. Aquilo que de fato eu estou esperando. Certo. Pri, o que é fé para você? Caminhar? Irmão Lucas. Entendi. Para a gente, né? Bom, certo. Bom, vamos então ver aí uma ótima definição que vai nos guiar no dia de hoje, tá? Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Amor, queria voltar aqui para o slide. Aí, obrigada. Todos abriram aí? Hebreus 11. Nós, ao longo aí dos meses, vamos estudar o livro de Hebreus, né? Assim, o Hebreus 11 até o final. Mas hoje nós vamos ficar apenas nos primeiros versículos, tá? Nesse primeiro momento nós vamos ler 1, 2 e 3. Versículos 11, 1, 2 e 3. Eu vou ler a minha versão aqui. O título é A Essência e o Sentido da Fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, nós vamos começar a estudar detalhadamente cada um desses 3 versículos. Mas eu trouxe aqui, como eu sempre gosto, né, de trazer, o significado da palavra fé. E, gente, eu vou ler aqui, porque ali eu não enxergo, né? Então, vocês me perdoem virar de costas aqui. Ó, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Foi o que o irmão Lucas estava falando para a gente, que fé, cada um tem a sua. A gente não ouve essa expressão? Cada um tem a sua, né? E aquilo é tão forte para a pessoa que ela acredita realmente naquilo que ela está defendendo. Tem algumas fés aí que a gente fala assim, não é possível que alguém creia nisso. Não é possível.
Mas para aquela pessoa, aquilo é tão verdade que aquilo alimenta a alma dela, alimenta a esperança dela, né? A palavra fé tem origem no grego, né, que indica a noção de acreditar. No latim, remete à fidelidade. Para nós, fé é o combustível. Ele é o combustível. Por isso, quando alguém colocou esperança, é isso. Quando a gente tem fé, aquilo é tão forte, aquilo nos entusiasma, aquilo nos motiva, aquilo nos dá esperança diante de uma situação em que eu preciso ter algo maior do que só acreditar em si mesmo. E a fé é uma coisa tão pessoal que alguns têm confiança em si mesmo. Não sei se vocês conhecem algumas pessoas desse tipo. Acreditam tanto em si que fala que é autossuficiente. Então, essa pessoa, ela tem confiança em si. Ela tem confiança naquilo que ela tem para oferecer, né? E, em determinados momentos, é importante que a gente acredite, né, naquilo que nós somos, para que a gente alcance objetivos. Mas a gente que acredita em Deus, a gente acredita que até mesmo aquilo que nós somos, até mesmo aquilo que o Senhor nos deu, vem dele. E se não for por ele, não vai dar certo, né? A fé cristã implica em crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo. O pastor Wilson, quando escreveu esse livro, ele gravou alguns vídeos para facilitar o pessoal que vai conduzir as células. Eu devo ter assistido só umas 15 vezes aquele vídeo, né? Mas eu achei tão legal uma parte que ele mostra assim para a gente. Se você, no meio da sua caminhada cristã, já leu a Bíblia N vezes, né? Quando você lê de novo, num determinado momento, e aquele versículo parece que salta aos seus olhos, vocês já tiveram essa experiência? De estar lendo a palavra do Senhor e, de repente, uai, esse versículo sempre esteve aqui mesmo? Não é possível, né? É como se o Senhor estivesse falando com a gente. Já tiveram essa sensação, né? E por que isso acontece? Porque a Bíblia, nós cremos, nós temos fé nisso. É isso que alimenta a nossa fé, de que a Bíblia não é um livro como qualquer outro livro. Ele é a palavra de Deus. Esse livro é uma carta de amor, que foi escrita para mim e para você. Olha que privilégio, né? É uma carta de amor que se renova. Todo dia, quando a gente pega para ler, tem uma novidade, tem um diferencial. E o que a gente crê, qual que é a nossa fé nisso? É que é o Senhor, que é o Espírito Santo falando com a gente através da palavra de Deus, né? Esse é um dos nossos princípios de fé, que para muitos, se a gente falar isso que eu estou falando, para muitos vai falar, ai, Dani, é sério que você acredita nisso? É sério. E a gente tem que ter essa convicção de falar, é sério. E a gente tem que ter histórias para contar, do tipo, é verdade. Sabia que teve um dia assim, 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 que eu abri a palavra e o Senhor falou comigo, né? Ao longo desses meses aqui, o nosso intuito enquanto professores aqui é motivar vocês a pegarem a palavra de Deus e buscarem novas promessas do Senhor para vocês. Acreditando, tendo fé de que o Senhor ainda fala com a gente. De que a palavra do Senhor ainda nos alimenta. De que o Senhor ainda tem promessas para nós. De que a palavra dele vai se renovar a cada manhã. Vocês creem nisso? Vamos desfrutar disso esses próximos meses? E o pastor Wilson ainda deu uma sugestão. Quando você pegar a sua Bíblia e for estudar a Bíblia nesse propósito, e
saltar alguma coisa aos seus olhos, pega uma agenda, pega um caderno e anota. E anota sobretudo a data, que foi, então, hoje, né? 15 de outubro, versículo tal, o Senhor falou tal comigo. E a partir daí, nas próximas orações, nos próximos dias, você vai lembrando essa palavra. E isso vai fazer com que a sua fé seja alimentada, né? E por que então que na definição de fé ali é o combustível? Pensa num dia que as coisas não dão certo. Pensa num dia que as coisas estão difíceis. Não é bom você poder voltar e ler uma promessa do Senhor, né? Não é bom voltar e pensar, então eu tenho um propósito sobre o que eu estou passando, né? E isso com certeza vai alimentar a nossa fé. Amém? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? E eu gostaria muito que vocês participassem. Alguém quer contar alguma experiência de fé que teve nesse sentido? Uhum. Amém. É a dipirona de Deus fazendo efeito. Amém. Aham. Uhum. Amém. Nós cremos, nós cremos. É isso. E por isso que eu comecei falando que a fé, ela é uma experiência pessoal. Para muitos, falar assim, irmão Lucas, era só uma febre, irmão Lucas. Aí o tempo do corpo lá agiu. Não, né? Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com uma irmã, porque alguém colocou num grupo, assim, de que agradecendo a Deus por uma oração respondida, que ela tinha ganhado, não lembro se era um liquidificador ou um chuveiro, não sei, que ela orou, e assim, questões de minutos, e o Senhor deu um chuveiro, não lembro, irmão, se era um chuveiro ou se era um liquidificador. E aí a irmã falava assim, até parece que Deus responde isso. Deus que está preocupado com tudo, que tem tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com oração pedindo liquidificador? O que os irmãos acham sobre isso? Ele também se preocupa. A nossa fé no Deus, Criador do universo, preocupado sim com o organizar de toda a história, está sim preocupado, está sim preocupado com aquele seu problema. Porque naquele momento a irmã precisava que alguém solucionasse isso para ela. Ela não tinha condições, de suprir essa necessidade. Então, o que ela fez? Ela buscou, com fé, naquele que supriria aquela necessidade dela. Eu não sei vocês, mas eu ensino meus filhos. Fala com o Papai do Céu. Ele conhece seu coração. Ele conhece a sua necessidade, né? E mais para frente a gente vai ver.
que o Senhor Deus não é o gênio da lâmpada que vai ficar respondendo caprichos nossos. Aí, de verdade, ele tem mais coisa para fazer, né, pastor Samuel? Aí também não exagera. Mas ele é, sim, o Deus que conhece e gosta de realizar os nossos desejos, né? Isso. Olha que bom, né? Não é bom? Vocês começaram a lembrar, lembraram de algumas experiências do Senhor aí? É isso. Olha que bom. Olha que experiência, né? Que experiência boa que ele teve com Deus, né? Eu quero, é uma coisa que eu queria tanto ir no aniversário. E não foi roubado dele essa alegria pela fé, né? E é importante a gente sempre destacar, foi a fé que te salvou, foi a fé que, né, fez tudo isso por você. Amém? Vamos continuar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá, então. Aqui eu só destaco novamente o versículo 1, né, que é a melhor definição de fé que eu encontrei e que eu acho que o autor de Hebreus, esse é um detalhe que eu queria também falar, como nós estaremos falando de Hebreus, né, não existe aí uma definição, foi tal pessoa que escreveu o livro de Hebreus, né? Alguns dizem que foi Paulo, né, pelo modo, pelo jeito que a carta foi escrita, mas sempre que a gente for falar aqui sobre Hebreus, a gente vai usar o termo o autor de Hebreus, porque realmente vai ser um pano de fundo para a gente, não é o objetivo mais importante das aulas, tá? Então, o autor de Hebreus fez essa definição de fé e que eu achei não, né? Que é realmente uma ótima definição, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé verdadeira traz esperança, confiança e transformação à nossa vida. Melhorou, será? Bom, então a fé verdadeira traz esperança. Alguns de vocês colocaram esperança lá na chuva de palavras. E realmente, quando a gente tem fé, a gente tem esperança. Eu lembro que quando a pandemia começou, e era tudo uma incerteza, e incerteza é o contrário de esperança, né? Algumas palavras giravam em torno de ter esperança. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o futuro disso aí. É novo para todo mundo. Mas tenhamos esperança. Tenhamos fé naquele que governa todas as coisas, né? E quantas vezes essa palavra de esperança nos alimentou, né? Com certeza aí alguns têm algumas mensagens, algumas palavras vivas, como a gente disse lá no começo, que saltaram aos nossos olhos, a Bíblia se renovando e trazendo esperança em meio ao caos que estávamos vivendo, né?
Uhum. Olha, ele, sobretudo, eu acredito que o Senhor é o dono da vida, né? Ele é o dono da história. Então, em alguns momentos, a nossa fé vai ser provada, né? E em situações como essa, ele vai mostrar que ele é soberano. E a decisão dele é soberana sobre as circunstâncias, é soberana sobre a nossa fé, é soberana sobre a nossa motivação. E existe um propósito sobre esse não funcionar de fé. Né? Se é que você entende aí o que eu estou falando. É difícil. É. Uhum. É. Tem, tem. É. Ah, mas eu entendo que essa é uma verdade para a gente, porque a gente tem fé de que Deus é o que governa todas as coisas, né? Mas se a fé dessa pessoa não está nisso, aí realmente, como fazer essa pessoa acreditar que ela não teve fé o suficiente, né? Ou então a pessoa que ela depositou fé temporária não fez o que ela queria, não é? Nunca. É.
E assim, as histórias que nós vamos estudar aqui, né, nos próximos dias, nos mostram isso. Tanto são homens de fé, e que a fé era, de certa maneira, especial dessas pessoas, nem todas tiveram maravilhoso, foi um final maravilhoso. O que nós vamos estudar hoje mesmo, Abel, né? Era um homem de fé, mas não vou dar spoiler aqui, né? Daqui a pouco a gente fala de Abel, né? Bom, vamos lá. Só para deixar aqui registrado, para a gente ir seguindo, Hebreus 11 trata da fé demonstrada por homens e mulheres ao longo de toda a narrativa bíblica. E o nosso objetivo aqui, usando o exemplo desses homens e mulheres, nós queremos estudar o impacto da fé em Deus na vida desses heróis da fé, né? Cada capítulo vai explicar diferentes aspectos da fé e o seu impacto na vida diária. Uma preocupação nossa aqui, do autor, vai estudar e sempre tem uma parte prática. Ou seja, não é eu estudar pelo estudar. Aquilo que você estudou, como que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, tá? Então, nas próximas aulas da EBD aqui, venha sempre com esse propósito. Vai ter alguma coisa para eu praticar. Eu vou aprender, mas eu vou praticar alguma lição aí para que a minha fé seja acrescentada, tá bom? E por falar nisso, olha cá. Prática. Primeira prática do dia. Elencar as coisas pelas quais você está disposto a crer enquanto espera o cumprimento. Porque a fé não é uma palavrinha mágica, como o pastor falou. Mas você vai ter fé à toa? Pensa bem. Eu tenho fé, mas sim, eu não tenho nenhum propósito para ter fé. Eu vou ter fé em quê? Né? Então, a gente vai ser estimulado aqui a exercitar a nossa fé. Então, pensa aí uma coisa que você gostaria muito que acontecesse. Pensa alguma coisa que você gostaria que o Senhor agisse na sua vida, ou que você gostaria de ver acontecer. E vamos praticar a fé para ver o cumprimento dessa ação, né? dessa promessa ou desse propósito, né? Então, comece já a pensar algumas coisas que você gostaria de exercitar a sua fé. Algumas questões na nossa vida são muito claras. Quando a gente está vivendo um momento difícil, não tem nem o que pensar, é isso, né? É isso que eu queria que resolvesse, é isso que... Mas quando está tudo bem, por que não desafiar a sua fé? Coloque propósitos. Eu gostaria que aquela minha vizinha conhecesse ao Senhor através da minha vida. Eu gostaria de fazer a diferença na vida de tal pessoa. Ou eu gostaria que o Senhor me desse oportunidade de fazer tal coisa. Isso também é exercitar a fé. Isso também é seguir a carreira de fé, né? Que nós fomos chamados para fazer. Quando a gente tem uma dificuldade, é tão mais fácil orar, não é? Eu lembro quando a gente, tempos atrás, aí o Henrique começou com umas dificuldades na saúde aí. Eu confesso que eu orava muito mais. Que eu falava, Deus, eu não tinha nenhum problema, Eli, eu tinha uma hipótese de problema. E a gente orava muito mais. E tudo nos remetia ao quê? A orar por ele. E por que agora eu não oro mais sobre isso? Né? A gente se acostuma a deixar a vida me levar. Não, coloque propósitos de fé. Comece a orar, queira mais. O Senhor tem mais. Né, Lucas? Bom, então, outra coisa que é uma dificuldade, para mim, sobremaneira, é saber esperar. Não sei vocês, mas o esperar é difícil. Né? Não estou falando que isso é certo, mas tatuei em mim que o esperar é caminhar. Para toda vez eu me lembrar disso. Eu estou esperando, mas em fé, em Deus, eu estou caminhando.
eu estou caminhando rumo àquilo que eu preciso, rumo àquilo que eu espero, rumo àquilo que eu quero, rumo àquilo que eu vou viver, né? Esperar é caminhar. E a fé é que nos faz esperar, né? Tem um versículo de esperei com paciência no Senhor. Nem sempre é fácil, né? E no meio do turbilhão é fácil esperar? Não é, né? E a gente já vê essa dificuldade desde as crianças. Fala para eles, espera um pouquinho. O que acontece? Já deu? Já chegou? Uma viagem longa? Já chegou? Falta quanto? A gente não parece criança mimada com Deus? Falta quanto? Já orei 2 dias. Já respondeu? Falta muito? Né? Como a gente é criança mimada. Quantas vezes? Filhos mimados. E quando a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai aprendendo a esperar. Não é? E vocês estão fazendo cara assim porque vocês são mimados também. Então, é isso. Vocês estão reconhecendo aí que vocês são mimados pelo Pai? Não é? Eu não sou mimada. Percebam, meu pai nem está aqui hoje. Eu sou mimada. É que tem coisa melhor que ser mimada, Eli? Não é? Não é um privilégio ser mimado? Fala, Léo. A gente vai que dá certo, né, Elza? Vai que dá certo. Uma manha, quem sabe dá certo, né? Eu hoje cedo mandei para minha mãe assim: bom dia, vou dar aula na EBD, 3 pontinhos. Ficou a dica, né? Ele, olha lá, meu pai veio, né? Bom, vamos então continuar. O livro de Hebreus, aí, escritos, eu acho que esse é um detalhe que vale a pena a gente lembrar, né? Eu falei que a gente não ia ficar aqui falando sobre o autor do livro de Hebreus, mas para quem o livro de Hebreus foi escrito? Quem pode me ajudar? Pode? Para os judeus. Eles tinham se convertido, eles conheceram a verdade, acreditaram nisso, tinham fé em Jesus Cristo. Só que com o passar do tempo, com o passar das dificuldades, qual que é a tendência humana? É voltar. Falar, não, peraí, acho que eu estou errado. Eu acho que não é possível que crer em Jesus, eu não tenho que fazer nada. Tem alguma coisa errada? Será que não é melhor eu voltar só algumas coisas que eu fazia, assim, só para garantir que vai dar certo? A gente não é assim, irmãos. Eu sou nascida e criada na igreja, então, assim, eu não tenho essa experiência de como que era antes. Mas o que a gente pode pensar é que, muitas vezes, práticas de que a gente foi ensinado e que hoje a gente fala, não precisa. A graça do Senhor é maior do que esse tipo de ritual. Mas mesmo sabendo disso, às vezes a gente não quer fazer um ritualzinho só para dar certo. Querendo comprar Deus. Né? Eu entendo perfeitamente os judeus aqui. Né? E graças a Deus pela vida desse autor aqui que resolveu reorientá-los. A graça do Senhor, ela é maior que qualquer ritual. A graça do Senhor, ela é maior do que qualquer sacrifício que você possa pensar em fazer. A fé que eu estou te falando é só seguir Jesus Cristo. A graça dele nos basta, né? E eu achei muito legal pensar, sem julgamento para esses irmãos que estavam pensando em voltar. Né? Muitas vezes a gente ouve mensagem falando, querendo comer a cebola do Egito de novo. Mas aquilo fazia sentido para eles. Né? E que bom saber que a graça do Senhor nos basta. Né? Melhor assim.
Mas toda vez a gente tem que lembrar disso. A fé, ela independe de mim. A fé eu tenho nele, que pode todas as coisas, né? Mas, o que eu queria aqui destacar, e eu queria que a gente lesse rapidamente, que eu falei para o Jô que a aula ia acabar antes, e é mentirinha, não vai não. Vamos ler lá, João 20. Vamos ler aí a história de alguém que em certo momento também duvidou. E eu sou tão essa pessoa algumas vezes, né, Elza? Vamos ler aí, João, capítulo 20. Vou pedir para alguém com uma voz bem forte ler para mim aí, por favor. João 20, nós vamos ler 24 até 29. Consegue pôr aí, amor? Não? Tá bom, não precisa. Bom, então alguém pode levantar e ler aí com uma voz bem boa, por favor? Essa história é tão legal, não é? A gente também gosta de apontar o dedo para Tomé. Mas a gente é muito Tomé. Pensa só. Andar com Jesus, caminhar, ver ele ser crucificado. E aí, alguns chegam para você e falam, a gente viu o mestre, ele ressuscitou. Qual que seria a sua primeira atitude? A minha, tá, ressuscitou e eu não vi? Por que para você e não para mim? Eu só vou acreditar se eu ver. Eu só vou acreditar se eu tocar. O que é a irmã ganhar o liquidificador? É o Senhor falar, toca aqui na minha ferida. O que é Deus curar a gente? É Ele falar, toca aqui, vê, sou eu ainda faço milagres. Por que Deus nos dá experiências de fé? É para a gente lembrar, é verdade. Aquilo que eu creio é verdade. Aquilo que eu creio, aquilo que me sustenta é verdade, Deus ainda faz. Não é? Essa história de Tomé é muito legal. Não tem, né, assim, o negativo de, faltou fé. Não é. Era Deus querendo falar para a gente, às vezes, é verdade que você não vai acreditar. Às vezes, na dificuldade das coisas, vai faltar fé. Mas aí o Senhor dá um jeito de mostrar para a gente, toca aqui na minha ferida. Né? E isso serve para alimentar a nossa fé. Sim ou não? E o versículo acaba falando, Jesus acaba falando, bem-aventurado os que não viram e creram. E a minha pergunta é, você viu Jesus? Eu não vi. Até porque eu sou bem jovem. Você andou com Jesus? Não. Mas você crê nele? Então a primeira promessa para você é que você é bem-aventurado. Amém?
A primeira promessa desse versículo é: você crê em Jesus, você confia nele, a sua fé está nele, Pri, então você é bem-aventurada. E que presente, que bom, que privilégio. Quando as coisas estiverem difíceis, Lúcia, eu sou bem-aventurada, eu creio. Foi por mim. Aqueles escravos machucaram, sim, ele foi por mim, né? E isso alimenta a nossa fé. Amém? Vamos avançando. Bom, e o último versículo que a gente ia falar dessa primeira parte é Hebreus 11:3, né? Nós já lemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E por que será que o autor fez questão de colocar esse extremo? O universo, ou seja, tudo, o maior, para a gente poder colocar o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa vivência dentro desse universo. O que é a nossa dificuldade, o nosso problema, o nosso dentro do universo? O que é? Para o que é uma enfermidade, ou uma falta de dinheiro, ou um problema espiritual, ou dentro daquele que é o Criador do universo, né? Então, quando a nossa fé está alicerçada nesse Criador do universo, a gente tem a esperança e a expectativa de que as coisas têm solução, de que as coisas vão dar certo. Amém? E Deus estabelece uma relação aí que serviu de base para todos os nossos atos de fé, que é isso que eu estou falando, né? E lembrando de Abraão, né? O que o Senhor prometeu a Abraão? A primeira coisa que ele falou foi: sai da tua tenda, né? Sai da tua tenda e dá uma olhada para o céu. Tenta contar as estrelas, né? E é como se o Senhor estivesse falando para a gente assim, ó: sai da sua tenda. O que é sair da sua tenda? É sai aí da sua inércia, da sua falta de fé, e olha para o Criador. Olha para aquilo que é possível, olha para aquilo que ainda vai acontecer. Olha a dimensão daquele que criou todas as coisas. E isso serve para qualquer dificuldade que estejamos passando ou que um dia vamos passar, né? Olha para isso, Silene. Olha, diante de tudo que Ele é, a nossa dificuldade é pequena. Ah, você está falando isso que você não está vivendo o que eu estou vivendo. É pequena. Diante do Deus que criou todas as coisas, diante do Deus que pode todas as coisas, olha para o céu. Olha para aquele que criou todas as coisas, né? Se isso não fizer aumentar a nossa fé, né, a gente precisa crer nele. Bom, mais uma vez. É isso. Bom, última prática desse capítulo. Se você deseja ingressar no mundo da fé, necessariamente, ou seja, obrigada, pastor, vai ser preciso fazer isso. Você deve estabelecer uma relação de intimidade com a palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente quer ouvir Deus falar, às vezes a gente quer ouvir Deus responder, mas necessariamente a gente precisa fazer a nossa parte.
Se eu falei aqui que quando a gente lê a palavra do Senhor, uma promessa, uma palavra de ânimo, salta aos nossos olhos, obrigada. Como que vai saltar se a gente não lê? Aí é milagre mesmo, né? Aí é milagre mesmo. Eu preciso buscar essa palavra, eu preciso querer mais, preciso ouvir mais. A fé precisa ser alimentada, e ela vai ser alimentada com experiências, ela vai ser alimentada com intimidade ao Senhor. Amém? E rapidamente eu cheguei no capítulo 2 de Abel. O capítulo 2 do livro vai tratar para a gente a história de Abel. Pela fé, Abel. Vamos ler aí o próximo versículo, Hebreus 11, versículo 4, por favor. Quem puder ler aí para mim. Hebreus 11, 4. Bom, vamos lembrar rapidamente a história de Abel. Engraçado que quando a gente vai falar de Abel, a gente já pensa em Caim, né? A gente já relaciona, não é, Regis? Você já deu aula só de Abel? Não, né? Quando a gente vai dar aula de Abel, a gente dá Abel e Caim, né? E achei muito legal, o autor aqui vai falar só de Abel, né? E o que Abel tem para nos ensinar aí, o que nós vamos aprender com a vida de Abel. E antes ainda da vida de Caim e Abel, eu quero lembrar sobre a vida dos pais de Caim e Abel. Quem são? Os irmãos que vêm na EBD. Hã? Adão e Eva, né? Ah, muito bem. Então, Adão e Eva, os pais de Caim e Abel. A gente conhece a história, né? Os primeiros que foram criados pelo Senhor. E aí, da costela de Adão, criou Eva. E aí, eles viviam felizes lá. E aí, tem um monte de gente que não vê a hora de encontrar Eva no paraíso para ter uma conversa séria com Eva, né? Adão também. Agora a gente trabalha de sol a sol por causa dele, né? Mas, assim, que a história nos ensinava aí? Que eles viviam bem no paraíso, tinham um relacionamento com Deus, né? E aí eles pecaram. Quando eles pecaram, qual foi a primeira atitude deles? Eles tiveram se esconder, porque eles tinham vergonha do pecado, né? Então a nudez simbolizava o pecado, né? Então se escondiam de Deus. E aí a primeira coisa que eles tiveram de ideia é pegar folhas para se esconder. Fizeram lá um modelito vegano, né? E se esconderam de Deus. Mas o que Deus falou para eles? Essas folhas não tampam a nudez. Vai ser preciso sacrifício para tampar a vergonha, né? Então, aí o que aconteceu? Ensinou para a gente que precisava, então, matar um animal para poder pegar a pele dele. Então, essa pele do animal, que foi feito depois como vestimenta, ela significava para a gente uma primeira lição aí. Sem sangue não há remissão de pecados. Então, assim, você vai tampar a sua vergonha, eu acho que você precisa mesmo, mas vai ter que matar um animal. E aí, esse matar do animal é um sacrifício. Então, ali, uma primeira lição que o Senhor ensinou e deixou como ordenança para a gente. Caminhando um pouco na história, então, Caim e Abel foram oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Abel era um cuidador de animais, né? Então, sacrificou, a Bíblia fala claramente que sacrificou o seu melhor novilho. Então, pegou aquilo que ele tinha de melhor, o melhor cordeirinho, ou seja lá qual for o animal, sacrificou e ofereceu ao Senhor.
Caim era um agricultor. E o que ele fez? Ele pegou também aquilo que ele tinha de melhor e ofereceu ao Senhor. E a Bíblia diz que a oferta de Abel é que foi aceita. Se a gente pensar, mas aí também, né, custava, né, receber, o outro também deu o seu melhor. Não é fácil plantar, né, pastor Samuel? Dá trabalho. Mas o que o Senhor estava nos ensinando ali? Ele já tinha nos ensinado que precisava ter sacrifício. E aí, eu escutei uma história de que as mulheres vão me entender melhor, né? Mas o homem tirou no amigo secreto, Elza, a mulher. Tirou a mulher no amigo secreto. Aí ele teve uma ideia. Eu vou dar um jogo de panelas. Mas eu vou dar assim o melhor jogo. Vi, que tal? Ganhar um. Não, né? O melhor jogo de panelas que tiver. Polishop, né? Vou dar para ela uma panela Polishop. Qual foi a cara da esposa ao receber esse jogo de panelas? Porque o marido jaz, né? Não existe mais, né? O marido não tem para contar a história. Por que será que a esposa ficou brava? Era um jogo bom de panelas. Aquele sacrifício era para ele ou era para ela? A intenção do jogo de panelas era de quem? Dia das Mães, você vê no mercado promoção de panela de pressão, é brincadeira, não é? Você fala, que é isso? A gente precisa de uma panela, a gente quer uma panela boa, mas no Dia das Mães, não, né? Às vezes a gente não oferece para o Senhor algumas coisas que têm uma intenção por trás. Seja sincero, quantas vezes você deu o seu dízimo pensando, eu só vou dar porque depois eu posso receber em troca, receber bênçãos, né? Como a gente é falho, né? Como o nosso coração, se a gente não estiver diante do Senhor mesmo, a gente oferece panelas ao Senhor. A gente oferece aquilo que é mais fácil. A gente oferece aquilo que é mais visível. Querendo receber do Senhor aquilo que Ele já nos deu de graça, na verdade. Sim ou não? Os irmãozinhos estão com vergonha das panelas aí que vocês já deram para o Senhor. Ainda bem que Ele é um Deus misericordioso. Mas o que a gente aprende com a vida de Abel? O Senhor já tinha ensinado. Então, vamos fazer aquilo que o Senhor já nos ensinou. Ele deu o caminho, Ele nos dá as ferramentas, Ele nos deu tudo, Ele nos deu um modelo. Enviou Jesus para ser um modelo perfeito, não é? Então, por que a gente insiste nas velhas práticas? Se Ele já nos enviou aquilo que é o melhor combustível para a nossa fé, que foi Jesus Cristo. E aceitá-lo como Ele é o suficiente Salvador. Né? A fé de Abel foi proveniente de um coração aceitável a Deus. Que esse seja o nosso desejo. Né? Oferecer ao Senhor aquilo que Ele merece. Aquilo que exige, sim, sacrifício. Porque é isso que Ele nos ensinou desde o começo. Uma das primeiras histórias, né? Ele já nos ensinando aí. Prática do capítulo 2. É preciso entender que antes de olhar para o que eu tenho em mãos para oferecer, Deus atenta primeiro para o coração. Por isso que aquela oferta da viúva foi muito bem aceita. Aos nossos olhos, mas era só uma moedinha. Né? Aos olhos do Senhor, que enxerga o coração, o real motivo de você estar oferecendo aquilo, foi vista com bons olhos. Né? Somente aquele que reconhece seus próprios
pecados e aceita o sacrifício de Jesus, é que pode oferecer ao Senhor. A gente viu ali que os judeus da carta de Hebreus pensavam, mas talvez não seja suficiente. Bom, talvez seja suficiente para mim, que não sou assim tão pecadora. Agora, para o Mauro que não dê seus pulos para fazer aí o que precisa, porque só o que Jesus fez não vai ser suficiente, não. E ele nos ensina, né? Ali na história do ladrão da cruz, o que ele nos ensinou? O que o ladrão da cruz fez para merecer a salvação? Ele teve fé. Ele teve fé naquele que veio cumprir o propósito de morrer. E ali no último minuto, Regis, ele acreditou, não, é para mim mesmo, eu preciso. Se não for por ele, lembra-te de mim que eu quero desfrutar disso aí que o Senhor tem para mim, né? A justificação pela fé está disponível a todas as pessoas. E aí a gente lembrou do ladrão da cruz, a história que está em Lucas 23. Já estamos aí caminhando para o final. Eu queria terminar com o último versículo, que quando a gente fala de fé, esse versículo salta aos nossos olhos, né? Vamos ler juntos? Deixa eu me virar aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, o que nós aprendemos hoje? Que nós precisamos ter fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo, fé na sua palavra, fé no Deus Criador do universo. E da nossa parte, o que nós precisamos fazer? Oferecer a Ele um coração sincero, né? Buscá-lo e querer viver experiências com Ele. Para que Ele use as nossas vidas mesmo, para mostrar a outros, o cravo é verdade, essa história é verdade, o que Ele pode fazer e ainda faz é porque Ele é o Criador do universo. Amém? É. É. Bem lembrado, verdade. Uhum. Cremos nisso. Cremos nisso. As próximas aulas, nós vamos conhecer aí um pouco, né, desses irmãos aí e vamos aprender com eles. E o nosso objetivo é que a nossa fé seja firmada no Senhor mesmo. Amém? Para que Ele nos dê forças para enfrentarmos os dia a dia aí, as situações difíceis e que nos dê esperança de que coisas melhores o Senhor tem para nós. Amém?
Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é justo, é maravilhoso. Eu queria que os irmãos orassem comigo, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, aprendendo mais do Senhor. Obrigada, Deus, por esse estudo que o Senhor direcionou, Pai, que ele seja mesmo um instrumento do Senhor para que a nossa fé seja fortalecida. Nos lembre, Pai, todos os dias que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor. Até para acreditarmos em Ti, nós dependemos do Senhor. Renova a nossa fé todos os dias. E que nós possamos ser testemunho vivo do Seu amor, da Tua graça, da Sua soberania. Deus, muito obrigada por esses momentos que tivemos aqui. Obrigada pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça mesmo sempre, Pai, agradáveis ao Senhor. Que o nosso coração agrade ao Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo. Abençoa o nosso domingo e que à noite possamos estar aqui mais uma vez para louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.